E aí, meu povo, está começando mais um podcast Espiritualmente, o podcast mais espiritual dessa internet. Estamos aqui mais uma vez, eu e meu excelentíssimo marido, Pastor Douglas. E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Espiritualmente, onde nós vamos aprender coisas valiosíssimas para que a gente possa aplicar na nossa vida aqui na Terra, glorificar a Deus e abençoar a nossa vida e a vida de todas as pessoas ao nosso redor. E eu espero que você esteja preparado para o episódio de hoje. Já vai compartilhando esse link com o maior número de pessoas que você pode, porque hoje o tema é como tomar decisões difíceis. Você já tomou uma decisão difícil? Você sabe tomar decisões? Hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Então compartilha esse link para todo mundo aí, da sua agenda, do seu WhatsApp, do seu Facebook, do seu Instagram. Chama geral porque está começando o nosso podcast de hoje. E é bem importante que você que está chegando aqui pela primeira vez, você saiba que nós não estamos aqui focados em ficar falando sobre religião. Mas nós estamos focados em falar sobre um Deus que ele não está olhando para a sua religião, não está olhando para as suas falhas, para os seus defeitos, e que o nosso objetivo aqui é que você conheça mais a você e conheça mais aquele que te criou. Para que você, conhecendo a si mesmo e conhecendo mais a Deus, você possa experimentar de uma vida abundante que ele preparou aqui nessa terra. E isso é uma coisa que não pode ficar só para você. É importante que você pegue esse conteúdo e compartilhe com mais pessoas, como a Juliane falou. Então, vem aqui embaixo, você pode curtir esse vídeo. É bem importante que você venha curtir esse vídeo para que o YouTube saiba que esse conteúdo é relevante e outras pessoas possam ter acesso. E você pode compartilhar nos grupos do WhatsApp, nos grupos da família, você pode compartilhar no seu Messenger, do seu Facebook, mandar para mais pessoas, compartilhando lá na página, compartilhando lá no seu perfil do Facebook, porque isso aqui é realmente algo que faz a diferença na vida das pessoas pelo poder que essas palavras e esses ensinamentos têm na vida de todos aqueles que recebem. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aqui embaixo também tem um botãozinho ali escrito inscrever-se. Quando você aperta naquele botãozinho inscrever-se, você vai ser notificado em primeira mão para receber esse conteúdo logo que for ao ar. E quando você clicar nesse botãozinho vermelho inscrever-se, vai aparecer um sininho ali onde está escrito todas. Aí você aperta aquele botãozinho todas e aí você vai ser um privilegiado, uma privilegiada em receber esse conteúdo em primeira mão. Então, vamos para o podcast de hoje? Decisões. Deus e a vida coloca a gente sempre numa encruzilhada, não sei se é essa a palavra, mas ele sempre coloca a gente ali no confronto de tomada de decisões. É todo dia, é todo instante, é a todo momento, umas mais fáceis, outras mais complicadas. Eu acho que a vida do cristão, a vida do homem e da mulher de Deus, ela começa com a decisão mais importante. A decisão por Jesus. E aí, Douglas, como é que foi a sua decisão por Jesus? Aqui hoje a gente vê pessoas que já tomaram essas decisões. Você também já tomou essa decisão um dia. Quantos anos você tomou essa decisão de aceitar Jesus? 15. 15 anos. A minha decisão por aceitar Jesus foi aos 21 anos. E quando eu tomei essa decisão, eu vivia uma vida totalmente desregrada. Eu tinha uma vida emocional bem abalada por conta da minha criação, porque eu fui criado por babá, eu fui criado por avó, eu fui criado por irmã. Eu não tive a minha mãe muito presente porque ela trabalhava muito, meu pai também trabalhava muito, então por consequência disso ele não conseguia me educar. E o meu pai perdeu o pai dele aos 6 anos de idade, ainda bem jovem, então ele não teve pai, ele não soube como ser pai, como educar, e a forma como meu pai ele decidiu nos criar, foi nos ensinando que a vida era dura, que tinha que trabalhar muito, não nos ensinou sobre Jesus, não nos ensinou sobre espiritualidade, não nos ensinou sobre propósito, até porque ele não sabia, e ninguém pode dar aquilo que não tem, naquele momento ele não sabia. Então eu passei muitos desafios na minha infância, e um dos desafios assim, mais absurdos que eu vivi foi a questão de ter sido vítima de um abuso na infância aos 10 anos de idade
E com o passar do tempo, isso me prejudicou na escola, isso me prejudicou no meu relacionamento familiar, me tornei um jovem um pouco rebelde porque não soube lidar com esse conflito emocional que eu estava vivendo, de não entender essa violação que eu tinha sofrido na infância. Acabei tendo problemas com professores na escola, não queria estudar, começava a matar a aula, meu pai se desesperou e na medida de tentar me disciplinar, ele me batia muito, eu sofria bastante violência doméstica em casa e isso tudo fez com que eu começasse a me sentir um pouco rejeitado. Então, eu senti uma rejeição absurda porque eu achava que meu pai não me amava. Porque pensa, a figura paterna que é para ser, entre aspas, o seu herói, de repente te invalida em todas as palavras, de repente te agride por todo e qualquer comportamento que você tem, porque eu não estava sabendo lidar com os meus comportamentos, eu não estava sabendo lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos. E naquela época a gente não tinha Jesus, a gente não conhecia a palavra, a gente vivia sem princípios e valores. Meu pai acabava traindo a minha mãe por muitas vezes, e eu via aquilo e aquilo me chocava ainda mais e trazia mais responsabilidade, porque, poxa, eu era apenas uma criança, sabendo que meu pai estava traindo a minha mãe, e, poxa, eu tenho que falar para minha mãe que o meu pai está traindo ela, né? É minha obrigação moral falar para minha mãe, mas eles são adultos, isso é uma coisa que eles têm que se resolver. Como que uma criança administra todas essas emoções e como que uma criança forma sua personalidade no futuro baseado em todas essas crises, tanto existenciais, morais, de relacionamento. Então, foi bem difícil para mim e com o passar do tempo eu fui me tornando um jovenzinho mais maduro e eu fui me relacionando com amizades erradas. Então, eu queria estar em todo lugar, menos dentro da minha casa. Eu queria estar em todo lugar, menos dentro da minha casa. Então, sempre que eu podia, eu queria ir pra rua. Era uma fuga. Era uma fuga da dor. Eu queria fugir porque em casa meu pai me invalidava, falava que eu não prestava, que eu não queria ser ninguém, e em casa eu apanhava. E aí eu queria ir pra rua. Foi quando eu encontrei as amizades. E aí, quando eu encontrei essas amizades começaram a falar o quê? Douglas, você é o cara, nós gostamos de você é importante aqui, bora, vamos com a gente. Só que eles estavam me levando por um caminho aonde não era um caminho bom. Eu tava indo pro caminho das drogas, eu tava indo pro caminho do crime, eu tava indo pro caminho do álcool, eu tava indo pro caminho da prostituição, onde se relacionava com várias meninas. Então, eu comecei a encontrar um caminho ruim, porque eu procurava fora aquilo que eu não encontrava dentro de casa. Então, o que começou a acontecer? Meu pai começou a ter atitudes um pouco mais ofensivas, que era de me prender, por exemplo, amarrado com uma corrente e um cadeado na cama. E me deixar preso para não sair de casa enquanto ele trabalhava. E ali eu passava fome, ali eu passava necessidade, ali eu chorava. E ali foi começando todos esses traumas. Então, a pergunta é, o que me fez tomar essa decisão? Na verdade, o que me fez tomar essa decisão foi eu estar em busca de um relacionamento. Porque eu conheci uma pessoa que começou a frequentar a igreja. Essa pessoa era uma pessoa que antes, quando nós nos conhecemos nessa realidade de vida que eu vivia antes, festas, drogas e etc. E depois de um tempo eu encontrei essa pessoa e essa pessoa estava frequentando a igreja, estava começando a frequentar a igreja. E eu não frequentava igreja nenhuma. E aí, ela me fez um convite. Vamos? E primeira decisão já. Ela me fez um convite. Vamos? E aí, eu falei que eu ia. Mas eu falei que eu ia não porque eu queria ir para a igreja. Eu falei que eu ia porque eu queria um relacionamento com ela. Depois de reencontrar. E aí foi que eu acabei frequentando. Na primeira vez eu fui pra dentro de uma igreja onde tinha um culto de jovens. Eu me lembro até hoje, quando eu cheguei no culto, eu achava que todo mundo era meio louco. Porque as minhas experiências com drogas era aquela brisa, aquele delírio da galera tudo sobre efeito da droga. E eu chego lá dentro e vejo que o pessoal também estava lá, uns orando em línguas, outros orando, e eu olhando para tudo aquilo na minha volta, parecendo muito estranho, parecendo muito diferente. Eu não sabia, não entendia nada daquilo. E aquilo foi algo para mim que
não fez muito sentido a primeiro momento. E o que me manteve dentro da igreja não foi Jesus. O que me manteve dentro da igreja foi o meu desejo por namorar aquela menina, ter um relacionamento com aquela menina. O que é natural, né? Algumas pessoas chegam até Jesus dessa forma. Chegam até Jesus porque querem uma cura, porque querem um relacionamento, porque querem uma bênção financeira. É completamente aceitável isso. E ele mesmo diz isso na palavra, né? Você pode vir inclusive como você está. A questão é que você vai ser colocado em situações que vão te obrigar a tomar outras decisões. Você vai ser levado a um ponto da sua vida aonde você vai ter que decidir. Você vai continuar aqui por este motivo ou você vai decidir por outro motivo? E aí é um processo. Todos nós vivemos um processo dentro da igreja. E aí, como é que foi esse seu processo? Como é que foi te encurralando para chegar na decisão? A gente vai tomando várias decisões, né? Como você falou, ao longo do tempo a gente vai tomando decisões de abrir mão de algumas coisas, a gente vai tomando decisões de assumir responsabilidade por os outros. Então, o que me fez permanecer lá foi o meu desejo por ter uma relação com essa menina. Só que eu era um cara que tava com a vida toda errada. E ela era uma menina que tava querendo se endireitar com relação à sua vida errada. Porque ela veio do mesmo mundo que eu. E aí ela estava dentro da igreja para mudar isso e eu estava lá justamente porque eu queria, na verdade, puxar ela de volta. Porque essa era a verdade. Eu não estava lá porque eu queria ter uma vida certinha. Ah, vamos nos casar e vamos ter uma vida santa na presença de Deus. Eu nem sabia quem era Deus. O Deus que eu conhecia era o Deus que eu conheci lá na igreja católica, que vai na igreja no domingo, e quando é casamento, quando é batismo de crianças, minhas orações não eram orações, eram rezas. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, e eu ia lá e eu fazia as minhas rezas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Eu acho, assim, era o que eu sabia, entendeu? Então, talvez aqui tem pessoas que são católicas também, como um dia eu fui católico, se é que se pode dizer que eu fui católico só porque eu estava na igreja, né, lá dentro. Acho que nem católico eu fui de verdade, né? Mas o que aconteceu foi que as minhas experiências eram com relação ao que eu conhecia da igreja católica, que era o que a minha família me apresentou, mas nem eles também eram assíduos à igreja. E aí, eu não tinha essa experiência, então eu não queria isso pra mim, eu queria uma relação. E aí aconteceu que, dentro desse tempo, a gente começou a ter vários conflitos, porque ela queria fazer o que era certo, eu queria fazer o que era errado. Aí, com o tempo, a gente começou a entrar no consenso de que nós deveríamos fazer a coisa certa, porém nós não conseguíamos. Que eu acho que essa é a maioria da realidade dos jovens cristãos na igreja. Porque quando você entra para a igreja com a motivação errada, você precisa ter você precisa recalcular essa rota, né? Que é o que o J.B. Carvalho fala no livro dele, que é metanoia. O que é a metanoia? Você ter uma mudança de curso, você mudar o percurso, né? Mudar a rota, o caminho que você está seguindo. E eu acho que essa é uma decisão importante, você mudar a rota. E foi que a gente começou a conversar e aí não dava certo, a gente não conseguia manter relação porque ou um pecava, o outro pecava, e isso começou a gerar vários conflitos. E no final das contas, a nossa relação ela terminou em um determinado momento. Na verdade, não terminou, ficou aquele chove não molha. E aí nós frequentávamos igrejas diferentes. Nós tomamos essa decisão de frequentar igrejas diferentes. Ela frequentava uma igreja, eu frequentava outra, a mesma denominação, mas igrejas diferentes. E aí foi quando, nessa igreja que eu me mudei, que era perto da minha casa, eu comecei a ter uma experiência real com Deus. Por quê? Eu falei assim, o meu namoro tá terminando, não tá dando certo, tá todo enroscado, tá todo problemático. Só que o meu relacionamento com Deus precisa continuar. Porque uma das coisas que nós conversávamos e que a gente falava a respeito da relação dar certo é que a nossa prioridade precisava ser Jesus.
E não estava sendo naquele momento. E é muito... Mas você chegou a essa concepção sozinho, já que você tava com essa mentalidade um pouco deturbada? Então, essa decisão ela veio depois da minha experiência individual com Deus, porque até o momento a minha experiência era totalmente dependente dela. Sim. Então era o que ela falava de Deus, era porque tudo o que eu fazia era para agradar ela. Não era para agradar a Deus. Ah, tem que fazer? Tem que levantar a mão na igreja? Tá bom, vou levantar. Tem que aceitar Jesus? Tá bom, eu vou aceitar. Tem que batizar? Tá bom, eu vou batizar. Tudo pra quê? Pra agradar ela. Tem muito filho, assim, tem muito marido, Tem. assim. Tem inclusive muita esposa, assim, também. Tem muitas pessoas que fazem isso na igreja. É inconsciente muitas vezes, a gente nem sabe o que a gente tá fazendo. Mas acontece, e era o que eu tava fazendo. Tudo que eu fazia era pra agradar ela. E aí o momento de decisão foi que depois de namoro, o noivado, tentativas de noivado, um monte de coisa acontecendo, eu já estava inclusive envolvido com a igreja, né? Já estava... No final das contas, ela conheceu outra pessoa, e aí quando ela conheceu outra pessoa, foi aonde realmente eu comecei a ter o meu momento com Deus. Porque eu percebi que eu havia perdido definitivamente ela. E aí entrou um momento de decisão. E agora? Tô aqui. Meu namoro não deu certo. Eu tava dentro da igreja, procurando fazer a coisa certa, o namoro acabou, o relacionamento não deu certo. Agora o que vai me manter aqui? Porque o que me mantinha era ela. E agora que eu não tenho mais ela? O que vai me manter? Aí foi uma tentativa de voltar pro mundo. Eu falei, quer saber? Não vou mais pra igreja. Não vou mais pra igreja, eu vou voltar pro mundo e tal. E aí fui tentar a sorte. Eu me lembro que foi um amigo meu, mais 2 meninas. E a gente... Eu nem sei se você conhece essa história. Se não conhece, agora eu vou ter que contar. Começou, agora termina. Agora vai. Era eu, mais um menino e 2 meninas. Na verdade, era eu e um menino. Eu tinha um carro, peguei meu carro, a gente foi pra balada, foi pra uma festa. Esse meu amigo era cheio da grana, ele tinha muito dinheiro. E aí, ele fechou um camarote, a gente foi pra essa festa, a gente bebeu. Eu me lembro que eu não tava mais fumando, não tava nem bebendo mais. Não na quantidade que eu bebi e fumava. E comecei a fumar e beber a noite toda e fiquei bem alcoolizado. Nós conhecemos 2 meninas na festa e a gente estava indo no carro para ir para um motel com essas meninas. Eu, ele e essas 2 meninas. No meio do caminho, eu não sei, mas brotou um táxi do inferno. Só pode ter sido do inferno, enviado do mensageiro de Satanás. Ou o próprio Deus. Mas o negócio apareceu do nada, acertou o meu carro em cheio no meio, assim, do meu lado. O carro, ele virou um papel amassado. E quando eu acordei, eu despertei, eu me lembro que eu só falei uma palavra, eu disse assim, meu Deus. Engraçado lembrar de Deus nessa hora, né? Eu ia dizer, olha, não vem pro meu lado não, se vira aí, meu filho. Aí não existe ateu, né? Não. Aí se converte, né? Volta rapidinho. Te vira. Aí o carro bateu assim no meio do meu carro, o carro acabou, um Mazda 626, um carro importado, coreano, acabou com o carro. E aí eu só falei, meu Deus, quando eu olhei pra trás, eu falei, ué, cadê as pessoas que estavam comigo? Olhei pro outro lado, cadê a pessoa que tava do meu lado? Eu achei que tinham voado pela janela fora, né? Quando eu olhei, eles já estavam fora de pé. E tava só eu lá dentro. Porque como o carro bateu bem na coluna de sustentação, ali onde fica presa a porta, o carro, ele amassou toda... Foi bem na parte do motorista. Foi a única parte que mais sofreu. O resto todo amassou por causa da pancada. E aí eu não conseguia sair de um jeito ou de outro. Eu saí pela janela. Quando eu saí pela janela, eu vi que eles estavam lá fora. E aí eu sei que foi uma questão de tempo. Quando eu olhei pro lado, eles já não estavam mais. Eu tava só. Eles decidiram não estar mais lá. Então a gente vê que aqui, nesse momento, eu olhei para um lado, eu olhei para outro. E eu não tinha mais ninguém ali comigo. E a única coisa que me veio na cabeça foi, o que eu tô fazendo?
E aí começou a chegar um monte de pessoas do lado, olhar e dizer assim, cadê o motorista do carro? Morreu? Olha a pancada. Porque quando eu saí e olhei, a pancada era só no motorista. Sim. Só que o porquê que eu não morri inicialmente? Porque realmente Deus tinha um plano pra minha vida. Agora, a pancada bateu na coluna principal do carro. Se a pancada veio um pouco mais pro lado, atinge a mim, eu morro na hora. Naquele momento eu olhei e falei assim, eu não vou pra outro lugar, senão para a presença de Deus. E aí eu lembrei de um texto de João capítulo 6 que fala quando o Simão, ele fala para Jesus, ele diz assim, para onde eu irei se só tu tem as palavras da vida eterna? E eu falei, eu tava querendo buscar felicidade na bebida, nas drogas, no sexo, na festa, e eu não conseguia. Então a minha decisão de voltar para Jesus foi essa. Eu falei, eu não consigo mais. Não dá mais para viver fora daqui. Então teve que acontecer algo ruim para que eu pudesse tomar essa decisão. E aí essa decisão me levou de volta e eu comecei a fazer de verdade aquilo que eu nunca havia feito. Só que já não era mais uma relação, já não era mais nada, não era amizade, porque quando eu mudei de igreja, ninguém me conhecia nessa igreja. Então eu não tinha ninguém ali para agradar, eu não estava do zero. Foi ali a minha decisão, a partir desse acontecimento, eu voltei, eu falei, eu não saio mais daqui. Agora, uma coisa que eu acho que as pessoas precisam entender e perceber, durante toda a história que o Douglas estava contando aqui para mim, para você, fica claro o seguinte, que nem sempre as nossas decisões vão ser com base em Deus nos colocar na parede e nos perguntar, e aí, o que você quer? Na verdade, são sinais que vão acontecendo, são situações que vão acontecendo para te fazer pensar. Será que é isso mesmo? Será que é esse caminho? Ou Deus apareceu pra você, Douglas? Perguntando, e aí, Douglas? Você vai ficar nessa? Você não vai? Não. Foi uma consciência. Isso. Como é que acontece um processo de decisão na cabeça da pessoa? Então, o processo de decisão acontece da seguinte maneira. A todo momento, você é colocado à prova de você ir pra esquerda, pra direita, de você ir pra frente, de você ir pra trás. E as suas decisões, elas estão sendo construídas com base nas tuas referências. O que você sabe e o que você não sabe da vida. É por isso que eu bato muito sobre a busca pelo conhecimento. Porque quanto mais você conhece sobre casamento, melhor vai ser a sua decisão sobre casamento. Quanto mais você conhece sobre dieta, exercício, saúde, melhor vão ser suas decisões sobre a sua saúde, melhor será a sua saúde, melhor será seu casamento. Quanto mais você conhece sobre você mesmo, mais você conhece sobre as suas decisões. Quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece sobre as decisões de Deus. Então, eu resumiria que, para que você possa conseguir tomar decisões mais assertivas, a busca pelo conhecimento é a base para que você consiga saber por onde você deve trilhar o seu caminho. E a busca pelo conhecimento, eu acho que a gente pode fazer um paralelo aqui. Jesus, ele toma uma decisão. Quando ele vem ao mundo em forma de homem, ele faz do exemplo dele a nossa decisão. Ele decide se batizar. Mas ele era Deus. Por que isso? Na verdade, ele veio para se batizar para cumprir os mandamentos, né? Porque a Bíblia fala em Isaías que isso deveria acontecer. Porque Jesus, ele não veio para descumprir os mandamentos. Ele veio para cumprir todos os mandamentos. Mas como é que ele aceita ele mesmo? A palavra diz que para que ele pudesse se tornar o Messias, ele deveria cumprir os mandamentos e o Messias, o verdadeiro, viria para cumprir. Tanto é que quando o João ele tá lá batizando as pessoas, João Batista, ele diz assim, olha, eu tô batizando vocês com água, mas vai vir aquele que vai batizar vocês com fogo, vai batizar vocês no Espírito Santo, né? Então, Jesus, quando ele tá chegando, João Batista olha para ele e diz assim, ó, tá chegando aquele que eu não sou digno nem de atar sandálias. Só que Jesus, ele tinha uma coisa, a busca dele pelo conhecimento
era para que ele pudesse cumprir todos os mandamentos. Porque ele sabia que o sucesso das suas decisões viria com base no conhecimento da vontade de Deus. Esse é o ponto. O momento de tomar a decisão pelo batismo não é um momento que tem que ser influenciado por outras pessoas. Ou por uma tribo. Porque, por exemplo, as pessoas elas se batizam por quê? A vida delas estava ruim, aí elas entraram na igreja e chegou lá, conversou com a Maria, conversou com o João, se tornou amigo, grupinho, pronto, clube da Luluzinha. Agora vamos se batizar porque aqui é o meu lugar. Né? Você até estava falando a respeito da sua avó, não foi? Que ela já... Meu Deus, minha avó já era batizada, de repente eu recebo a ligação de que, ai minha filha, tô feliz, me batizei, eu me morrinha. Tu não era batizada, peste, que diabo tu fizesse? Aí ela falou, eu me batizei de novo porque reformaram a piscina, eu queria essa piscina nova. Porque era bonito, porque tava quando tudo foi lindo. Na minha época não teve foto, tava feia a piscina, e agora eu quis a piscina não. Mano, eu fui batizado num rio, num frio. Socorro, Deus. Então, assim, as pessoas elas não entendem muitas vezes o verdadeiro significado do batismo, né? E eu vou te falar, eu na época eu não entendia. Isso aqui vem para as pessoas entenderem. A Bíblia diz lá em Hebreus que é um só batismo, é uma só fé. Então não vai na onda da minha avó não, pelo amor de Deus. Não existe a necessidade de outro batismo, porque as pessoas pensam que é o descer das águas, é as águas, aquilo é só um ato simbólico para uma decisão que não está sendo circuncidada na piscina, mas no coração. Então, calma, moça, deixa eu concluir, senão a gente perde o fio da meada. Então, o que acontece? Aquele batismo que eu realizei, que foi o momento em que eu tomei essa decisão, foi diferente da forma como Jesus tomou. Porque Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo, com base no conhecimento da palavra. Então ele sabia que aquilo ali era necessário para que ele cumprisse o propósito dele. Ele, desde os 12 anos, ele vinha aprendendo sobre isso lá no templo, em Lucas capítulo 1. Então, quer dizer, ele sabia exatamente. Eu não. Eu tava ali porque, poxa, os meus amigos os jovens que me aceitaram, porque eu cheguei aqui todo errado e as pessoas me receberam bem. E, poxa, o que as pessoas vão pensar, né, se eu não me batizar? Pra eu poder ter aquele namoro, aquela relação, pra eu poder ser aceito naquele ambiente, eu tenho que me batizar. Não. Essa é a motivação errada. A minha motivação pra me batizar foi pra agradar essa menina. Não foi porque eu queria Jesus. Aí algumas pessoas vão dizer, então seu batismo não valeu? Peraí, o que é feito no mundo natural não inibe aquilo que acontece no mundo espiritual. Tanto que a Bíblia diz que aquilo que dois concordar na terra será ligado no céu. Então, o batismo aconteceu. Agora, a forma como eu recebi isso no meu coração é que precisava mudar. Não o batismo nas águas, mas sim aquilo que aconteceu no meu coração. Tanto que, depois do meu batismo, porque eu me batizei na outra igreja, junto com ela, se eu não me engano, ela também se batizou, eu me batizei logo em seguida, nem me lembro mais, mas eu sei que eu me batizei com uma galera, a gente foi de ônibus para um rio se batizar. Então, aquele batismo pra mim, não foi um batismo, foi um banho. No mundo natural, eu cumpri todo o ritual, as pessoas gostam de fazer rituais. Então eu cumpri todo o ritual, as pessoas me aceitaram. Olha como a gente pode se enganar. Mas no meu coração isso não tinha acontecido. E agora quantas pessoas você imagina que nas igrejas estão por aí? Sim. Da mesma forma. Sim. Porque cumpriram um ritual, Sim. Porque fizeram para agradar alguém, para se sentir aceito, para pertencer, para fazer parte. E foi o que tinha acontecido comigo. Então aqui tem 2 pontos. O primeiro, que tem muita gente que aceita Jesus, mas não se batiza, porque acha que aceitar já foi suficiente. E aí aqui a gente precisa deixar claro para essas pessoas. É necessário as 2 decisões, porque a Bíblia fala isso, não é? É porque batizar é aceitar. Porque imagina, por que a gente não batiza bebê? Como a gente vê em alguns lugares sendo batizados. Ah, vamos batizar um bebê. Porque na verdade esse ritual é apenas uma questão financeira. Porque as pessoas elas
tem que pagar para poder fazer isso, e também isso atrai mais pessoas para o local religioso, e é por isso que as pessoas fazem isso. Então, a gente já vê hoje que esse tipo de coisa já não está sendo mais tão realizado mais. Por quê? Uma criança, ela não tem pecado. E o batismo é o batismo do quê que a Bíblia fala? Do arrependimento. A criança vai se arrepender do quê? De ter nascido? Né? Então ela não tem erro, ela não tem falha, ela não tem pecado, ela é pura. E aí o que acontece? Quando a gente vai se tornando adulto, que a gente vai tendo a compreensão dos nossos erros, das nossas falhas, que foram os nossos pecados que levaram Jesus para a cruz, que ele morreu por nós, para perdão dos nossos pecados, para remissão e tarará, a gente vai entendendo do sacrifício. E aí existe o arrependimento de tudo aquilo que a gente fez, de tudo aquilo que fez com que Jesus fosse levado para a cruz em nosso lugar. E aí entra um momento de quê? Decisão. Batismo é uma decisão. Sim. Então, é uma decisão em aceitar Jesus como Senhor da sua vida e viver em novidade de vida. Aí tem o outro ponto. Tem pessoas que demoram muito ou às vezes ficam adiando essa decisão de se batizar porque acreditam que só devem se batizar quando largar a bebida, quando largar o cigarro, quando largar a amante, quando... E aí, como é que fica? Como que você explicaria para essa pessoa que tá em casa, que tá ouvindo a gente falar aqui, que já sentiu no seu coração vontade, mas tem medo? Vamos falar o seguinte, a Bíblia é clara em vários textos e a gente não tem nenhuma comprovação bíblica daquilo que é trazido por algumas igrejas em alguns lugares. E entenda bem, o que eu tô falando aqui não é que eu tô fazendo apologia para que as pessoas façam isso, mas o que eu tô dizendo é para que vocês tenham consciência do que vocês estão fazendo. Porque a vida de vocês é a vida de vocês e vocês fazem delas o que vocês quiserem. Lembra que as nossas sementes de hoje vão produzir as nossas colheitas de amanhã. Pensa o seguinte, a pessoa que bebe, aonde que a Bíblia diz que não pode beber? A pessoa que fuma, aonde que a Bíblia diz que a pessoa não pode fumar? Então, às vezes a pessoa diz assim, eu não vou me batizar porque eu fumo, não vou me batizar porque eu bebo. Tá, vamos pensar o seguinte, a Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas que nós temos que nos embriagar com o Espírito Santo, nós temos que nos encher do Espírito Santo. Essa coisa de cigarro e drogas, essas coisas nem existiam na época, a gente não tem nenhum fato relevante ali na Bíblia que a gente possa comprovar. Então, o que as pessoas precisam entender é que é um mal que elas fazem para a saúde delas. E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, eu, Douglas, não consigo ver Jesus com cigarro nos dedos, uma droga, eu não consigo ver Jesus alcoolizado, bêbado, eu não consigo ver Jesus dessa forma. Então, se Jesus não faria isso, por que eu vou fazer? Esse é o ponto, que foi o que aconteceu comigo. Eu bebia, eu fumava, eu tinha relação com várias meninas, eu tinha uma vida toda desregrada. Mas quando eu tomei a decisão de buscar Jesus de verdade, de aceitar Ele como Senhor da minha vida, de estar dentro de uma igreja, frequentando e de fato ter um relacionamento com Ele, gente, eu não tinha mais vontade de beber, eu não tinha mais vontade de fumar. Eu me lembro que eu tentei um dia ir para uma festa, eu não consegui, eu me senti como se fosse um peixe fora do aquário. Falei, aqui não é o meu lugar mais. Alguma coisa aconteceu dentro de mim. E esse é o ponto. Quando uma pessoa ela tem um encontro com Jesus de verdade, então todo o resto é uma consequência daquilo que aconteceu com ela. Então, a conversão é uma consequência da pessoa que ela se tornou. Esse é o ponto. Porque a gente vê na Bíblia Jesus falando para Simão, quando Jesus vai lá e diz assim, ô Simão, Satanás quis te cirandar, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando te converter, desconfirma os teus irmãos. Então ele estava do lado de Jesus, ele estava caminhando com Jesus, mas ele ainda não era convertido. Então o fato de estar dentro de uma igreja, o fato de cumprir rituais de uma igreja, sobre você continuar fumando ou bebendo ou fazendo as coisas erradas, isso tudo é menos importante para a decisão mais importante, que é você decidir ter um relacionamento com Jesus de verdade. Dá pra imaginar que esse homem que vos fala nesse momento virou pastor.
Eita. E aí as decisões foram cada vez ficando mais sérias, né? Porque Deus, ele gosta do nosso crescimento. Mas para ter crescimento tem que ter confronto. Tem que ter confronto do seu próprio conhecimento. De você, de Deus, daquilo que você acha que você sabe. Porque uma coisa que eu quero te perguntar dentro de você, você achava que você conhecia a verdade? Aquilo que te fazia viver aquilo que você estava vivendo era uma certeza. Na verdade, não. O que tinha em mim? Eu me lembro até hoje de uma oração que eu fiz. Eu não me lembro o local. Eu sei que eu fiz uma oração. Eu não me lembro onde é que eu tava. Mas foi uma oração que eu fiz pra Deus. Eu falei assim, Deus, eu quero ajudar as pessoas. Eu não sei onde é que eu tava. Eu não me lembro o local. Mas eu fiz essa oração um dia. Eu falei, Deus, eu quero ajudar as pessoas. Eu passei muita dor e muito sofrimento. Desde a minha infância até os meus 20 e poucos anos de idade. E eu vivi e cresci num lar onde eu via toda uma família disfuncional. Porque as minhas irmãs saíram de casa porque não aguentavam a minha casa, que era um pé de guerra todo dia. Meu pai agressivo e violento. Minha mãe trabalhando sempre muito, sem poder estar em casa com a gente. A nossa casa era, pra quem não sabe o que é um ferro velho, eu não tenho uma expressão aqui. Sim, eles sabem. Sei lá, não sei. Era um lugar sujo, um lugar cheio de coisas velhas. Então era um ambiente onde a minha família, ela procurava se esforçar para ter um bom relacionamento, mas não conseguia. Então, muitas crises, briga por causa de dinheiro, a gente tinha processos judiciais. A nossa casa era um problema. E eu falava, não quero isso para as pessoas. Eu não quero que as pessoas elas sofram. Eu não sabia como que Deus iria fazer e eu nem sabia que era Deus que iria fazer. Porque quando eu fiz essa oração, eu não tinha muita consciência de Deus, eu não tinha muita consciência da Bíblia, da palavra, eu não tinha nada disso. Só que quando eu tive esse encontro com Deus de verdade, que eu falei de não ter mais nenhum tipo de influência de relacionamento, amizade, era eu e Deus e um desejo ardente de fazer alguma coisa. Foi quando tinha um pastor que trocou, na época tinha trocado de pastor, e aí esse pastor chegou e eu falei, pastor, eu quero ajudar, porque uma vez que você tem esse encontro com Deus, você quer de alguma maneira servir, você quer ser mais útil. E eu falei, como que eu posso ser mais útil? E eu me lembro que tinha a parte lá de obreiros que cuidava do estacionamento da igreja. E aí eu falei, olha, pastor, eu quero ajudar. E nesse momento, despertou em mim uma parte muito importante que eu acho que foi bem relevante para essa mudança de vida com relação ao pastor, que foi servir. Eu tinha uma vontade muito grande de servir. Eu servia com tudo que eu tinha, de ajudar com tudo que eu tinha, me dedicar. Falei, eu quero ajudar. E eu comecei a ajudar no estacionamento. Ele falou, tá bom, você pode ajudar lá no estacionamento, cuida dos carros lá. E aí tinha os dias específicos e eu ficava lá cuidando dos carros. Só que eu amava aquilo. Por quê? Eu tava me sentindo útil, eu tava me sentindo importante. Eu sentia que eu tava fazendo alguma coisa. E aquilo foi despertando cada vez mais, e foram havendo as possibilidades de começar a aprender um pouco mais, e aí a igreja tem aquilo que eles chamam de agrade, né? Que é um curso de teologia. Comecei a me aprofundar, e isso tudo começou a acontecer a partir de um momento muito importante na minha vida, que foi a reconciliação entre mim e o meu pai. Porque o meu pai, a gente se odiava. Porque eu odiava meu pai. Porque o meu pai me agredia, porque meu pai me batia, porque eu não concordava com as traições dele, da minha mãe. Toda a história que você contou no começo. Se você não pegou, você vai ter que voltar esse podcast. Essa história eu não falei, mas tudo bem, não tem problema, a gente segue. Mas a questão é que eu me reconciliei com meu pai morreu, e a partir dali eu senti a obrigação ainda maior de fazer alguma coisa pela minha família e pelas pessoas.
E uma das coisas que eu comecei a fazer pela minha família foi apresentar Jesus para eles. No começo eu fui completamente criticado, julgado na minha casa. Meu pai debochava de mim quando eu ia sair de casa porque eu vestia roupa de obreiro e dizia assim, já vai pastor, Deus abençoe, amém. Os irmãos da minha mãe chegavam e diziam assim, ei, já pegou o prego hoje? E aí, você já atendeu as viúvas lá na igreja? E aí, como é que tá? Ficando rico? Mas eles não entendiam. Eu não ganhava nada para estar lá. Eu estava lá porque eu gostava, porque eu me importava, porque eu me interessava. E aí foi que o tempo foi passando e com a morte do meu pai, a minha família, ela teve a oportunidade de conhecer esse Deus, porque foi o que nos sustentou no momento de perda e de dificuldade. E aí eu levando Jesus para eles, orando na minha casa em todos os momentos, orando no almoço, orando no café da manhã, orando na janta, cada data comemorativa, eu trazia uma palavra, eu fazia uma oração, toda oportunidade que eu tinha, eu ia lá e trazia Jesus. E ali que foi despertando um pregador. Porque não foi algo que, Douglas, você agora vai subir aqui no altar, vai pegar o microfone e vai pregar. Ou vai entrar na faculdade e vai sair. Não, vai fazer uma faculdade de teologia e você vai ser um teólogo e aí você vai ser um pregador. Não. Isso é uma coisa natural. Acontece de forma natural quando você dá liberdade para Deus. Eu não sabia pregar, eu não sabia falar, eu tinha vergonha, eu era tímido, mas não era eu ali. Era o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, falando por mim. Então, cada oportunidade se demonstrava ali um pregador. Tanto que depois houve mais uma troca de pastor. Nessa outra troca chegou esse pastor novo. Ele olhou e disse assim, cara, você tem chamado, sabia? E aí foi quando eu trabalhava numa empresa, eu tinha um escritório de assessoria jurídica com mais 2 sócios. E aí nós estávamos nessa sociedade, as coisas não estavam indo muito bem. Deus já estava trabalhando para me tirar disso. Cumpriu o propósito dele. Então, nessa sociedade, esses caras, eles não eram muito corretos, eles praticavam as coisas erradas e eu já estava incomodado com aquilo. E aí chegou um dia que o pastor olhou para mim e disse, sabia que você tem chamado? E aí eu comecei a ajudar ele fazendo a abertura dos cultos. Eu me lembro até hoje, minha primeira vez que eu fui abrir um culto, eu tremia mais do que vara verde. Metade do que eu falei eu esqueci, metade do que eu falei errado. Mas aconteceu, fui lá, fiz, e esse foi mais um momento de decisão, de aceitar que eu realmente tinha um chamado e que Deus iria cumprir o propósito que eu havia pedido lá atrás para ele de ajudar as pessoas, e que seria por meio da pregação. E aí foi quando o pastor olhou para mim e disse assim, olha, você tem fé para largar tudo? E eu falei, peraí, meu pai morreu, minha irmã tá com um bebê e ela tá com um casamento que não tá bom, minha mãe tá sem meu pai, tá, tudo bem, eu consegui reformar a casa da minha mãe, mas eu sou o único homem da família e querendo ou não, veio aquela responsabilidade, porque morreu o homem da casa, entre aspas, e agora ficou eu. Então tinha aquela obrigação de cuidar da família. Tanto que quando o meu pai morreu e a gente se reconciliou, eu soube que ele falou para as pessoas que ele podia morrer em paz porque ele tinha agora um homem dentro da casa dele, que era eu. E aí veio aquele peso de cuidar da família e ficar com a família, ou atender esse chamado e cuidar de várias outras famílias. Aquela decisão. E aí foi quando eu comecei a orar a respeito e Deus, ele formou em mim uma certeza para tomar essa decisão, que foi um texto da Bíblia de 1 Reis, que fala sobre o Eliseu e o Elias. Quando o Eliseu passa a capa sobre o Eliseu, e o Eliseu estava lá na casa dele trabalhando, cuidando dos bois, com a família, e aí o Elias olha para ele e diz assim, agora você tem um chamado, você vai ser um profeta. E aí ele olha para Elias e diz, eu vou me despedir dos meus pais, vou beijá-los, e aí eu te sigo. E foi o que ele fez. Ele foi lá, queimou as carroças, sacrificou os bois, beijou os pais e foi embora. E eu entendi o que eu precisava. Eu não precisava ficar preso aos meus pais. Eu precisava honrar a trajetória dos meus pais. E honrar
é diferente de se prender. Então, o que eu fiz? Eu agradeci por tudo que eles fizeram por mim, por tudo que eu vivi, e entendi que agora eles tinham que continuar a história deles e eu precisava começar a minha história. E aí foi o que aconteceu. Eu decidi, então, com temor, com respeito à minha família, sair de casa, ir embora e tomar essa decisão por aceitar esse chamado e viver essa nova história com Deus. E com a sociedade, eu abri mão da sociedade. Só que uma das coisas mais interessantes da sociedade foi que quando eu saí, eles disseram assim, você não vai receber nada se você sair. E eu falei, tudo bem, não tem problema. Porque eu tinha algumas decisões implicam em perdas e ganhos, né? Toda decisão ela tem perdas e ganhos. Você nunca vai só ganhar e você nunca vai só perder. Sempre tem ganhos e perdas. Por exemplo, para que Deus pudesse salvar o mundo, ele teve que entregar o filho dele. E a entrega de Jesus trouxe um ganho, que foi a vida eterna. Então, quer dizer, sempre vai ter... A vida é feita de ganhos e perdas constantemente. Só que eu entendo que hoje eu mais ganhei do que eu perdi. Porque hoje eu e minha casa servimos ao Senhor e eu estou salvando a vida de várias pessoas por meio de tudo aquilo que eu faço, livros, cursos, treinamentos, pregações, cultos, reuniões, ajudando pessoas aí pela internet e pelo... Tem gente que não consegue entender essa parte, sabe, Douglas, da tomada de decisão, que faz você ter que decidir sobre perder ou ganhar. Tem gente que adia decisões porque acha que vai ganhar mais tempo, porque acha que não vai ferir alguém. E a pessoa fica procrastinando tomar decisões. Mas você sempre fala que tomar decisões custa tudo ou muito. Não me lembro, você pode lembrar pra gente. Tomar decisões custa tudo e não tomar custa não sei o que mais. Essa é nova. Vai, meu filho, confesso que eu não tenho consciência do que você tá falando. Mas o que é importante as pessoas pensar na tomada de decisão é que elas não podem se prender a uma condição. Então, quem vive de condição não consegue tomar decisão, porque sempre ela vai fazer cálculos e previsibilidades sobre o que pode ou não pode acontecer. Então, por exemplo, quando Deus ele vai lá no texto de Gênesis capítulo 12 e fala, por exemplo, para Abraão, ele diz, olha, você vai sair da sua casa, do meio da tua parentela e você vai para o lugar que eu vou te mostrar. Você não precisa de certeza, você precisa de confiança. E a confiança não vem de você, a confiança vem de Deus. Tudo e todos aqueles que viveram o extraordinário de Deus, eles não tomaram a decisão por uma condição. Então, por exemplo, quando Abraão sai da casa dele, ele não diz assim, tá bom, Deus, me dá uma bússola. Tá bom, me dá um mapa. Tá bom, para onde que o Senhor vai me levar? Eu não sabia quando eu tomei a decisão de aceitar Jesus, de me batizar, de aceitar o meu chamado de pastor. Eu não sabia onde que eu ia. Eu não conhecia nada. Eu era bem neófito na fé, assim. Eu não tinha muita experiência. Tanto que eu acho até que tudo aconteceu de uma forma muito prematura. Eu não estava totalmente preparado para as coisas que estavam acontecendo. Foi tudo muito rápido. E isso só mostra para mim que Deus tem pressa. Então Deus ele não procura aqueles que são capacitados, mas ele capacita aquele que ele escolhe. E Deus foi me capacitando, Deus foi me preparando. Entenda que o momento de decisão é como você pegar um carro e dirigi-lo à noite, numa rua escura. Por quê? Você não precisa enxergar o final do trajeto. Quando você liga o carro numa rua escura e ele acende os faróis, ele ilumina aproximadamente em torno de 60 metros à frente. Não mais do que isso. Então, esse carro é um Land Rover, no caso, né? Esse Xenon agora ilumina. 60 metros, meu filho? Ilumina sei pra não, caramba. Acho que não, mas ok. Ok. É quase um prédio de 6 andares, aproximadamente. Vai. Então, ilumina a frente. Você tem ali a previsibilidade daquilo que você está enxergando. Mas você não consegue enxergar o fim. E é isso que Deus faz. Deus, ele não vai te mostrar o fim.
ele vai te mostrar só aquilo que você precisa para você chegar até lá. Imagina se Deus tivesse mostrado para José tudo que ele iria passar com relação à visão que Deus havia dado do sonho para ele. Olha, você vai ser governador, você vai governar sobre todo mundo, mas você vai ser vendido pelos seus irmãos como escravo, você vai para casa do Potifar, a mulher do Potifar vai mentir sobre você, você vai para cadeia, vai passar anos e depois você vai chegar lá. O que ele ia dizer? Eu não quero, tô fora. Então tem coisas que Deus não vai revelar pra gente, ele vai revelar só o que a gente precisa. E o momento de decisão é isso. O momento de decisão é um momento de confiança. Por exemplo, a gente teve um momento da nossa vida que eu tive que tomar uma decisão. Por quê? Não foi só a decisão de ser pastor e sair de casa e morar na igreja. Mas Deus foi trabalhando isso na vida da minha família e na minha vida. Por quê? Eu tomei a decisão de sair de casa e eu fui morar na igreja que era perto da minha casa. Depois que eu tomei essa decisão de aceitar esse chamado, eu saí da igreja perto da minha casa e fui para a sede estadual, que era um pouco mais longe. Então eu estava no bairro Matias Velho, que era onde eu morava. Depois eu fui para a sede estadual, que já era em Porto Alegre. Depois de Porto Alegre, eu fui para Rio Grande, que é mais longe ainda. E lá em Rio Grande, eu tive que tomar uma das maiores decisões da minha vida, que foi aceitar o outro ministério que Deus ia me dar, que era de casar e formar uma família. Foi quando eu conheci você. Sim. E aí lá, nós começamos o nosso relacionamento, a nossa amizade pela internet, durante 9 meses nos conhecendo. E aí começamos a falar sobre a possibilidade de eu sair do Rio Grande do Sul e tomar a decisão de morar em São Paulo. O que a gente tinha? A gente tinha uma decisão ainda mais importante, que era mudar agora de estado. Então, olha como Deus ele vai preparando aos poucos. Ele vai mostrando os primeiros metros à frente só. Por quê? Será que eu tinha noção lá atrás, quando eu aceitei o meu chamado de pastor, que eu iria conhecer uma filha de pastor, iria casar com uma filha de pastor? Claro que não. Eu não tinha nem noção disso. Eu sabia que eu queria alguém de Deus para mim. Deus não tinha mostrado o final da história. Ele não vai mostrar o final da história. Nem Apocalipse mostra o final da história. Ele nos dá uma dimensão, mas a gente não tem certeza do final. Porque o final não cabe a nós, o final cabe a ele. Então, o que eu posso entender sempre é o que a Bíblia diz. Que Deus, ele tem planos para nós. E que os planos dele são de paz e não de mal. Para nos dar o fim que nós desejamos. Então, as decisões que nós tomamos, se elas são boas ou se elas são ruins, cabe a nós. Porque nós somos senhor das nossas escolhas, escravo das nossas decisões. Eu sou livre para escolher o que eu quiser. Eu sou livre para decidir o que eu quiser. Mas eu vou ser responsável para colher os frutos dos resultados de tudo que eu decidi. Ou seja, se eu não estou satisfeito com as decisões, se eu não estou satisfeito com os resultados que eu estou tendo hoje, os resultados de hoje são consequências das decisões de ontem. Então, eu preciso melhorar as minhas decisões para que eu possa ter melhores resultados. E dá para evitar decisões ruins? Existe a possibilidade de como você tomar decisões melhores e eu vou explicar isso no final. Até o final as pessoas vão saber isso. Então, vamos lá. Agora chegou a parte que eu mais gosto da história. A nossa parte, né, pessoal? Claro, né? Eu quero lá saber da vida dos outros. O problema é dos outros. Mas antes de eu entrar na nossa parte, deixa eu só abrir um parênteses aqui. As mulheres, Douglas, no contexto geral de comportamento agora, tá? Elas são um pouco mais indecisas, eu acredito, que os homens, né? Eu sou uma exceção à regra, que eu não tenho muito mimimi para escolher as coisas. Mas as mulheres, né? Mas as mulheres, no contexto geral, elas são um pouco indecisas para tomar decisões. Só que, quando elas tomam também, é aquela decisão de que não volto mais atrás. Decidi, acabou, já era, vou seguir minha vida e tudo mais. Isso existe, é um mito, é uma coisa que o mundo aí criou, que os homens são mais decididos e as mulheres são mais indecisas? Você acha que isso Eu não é acho. verdade? Eu acho que, na verdade, é muito de comportamento. Por quê? Existem pessoas que são mais
existe algo que a gente ensina muito aí nos cursos, que é o DISC, que é o perfil de comportamento, onde existem pessoas que são mais dominantes, pessoas que são mais influentes, estáveis e conformes. O que significa isso? Só para as pessoas entenderem de forma fácil. Existem pessoas que são mais decididas e pessoas que são menos decididas, por conta de um perfil de comportamento. Mulheres e homens, eles são diferentes na sua forma de tomar decisões. Só isso. Homem, ele toma mais decisões com base naquilo que ele está vendo. Mulheres tomam decisões com base naquilo que elas estão sentindo. Não é regra. Mas homens são mais visuais, mulheres são mais sinestésicas. Por que mulheres têm um pouco mais de dificuldade de tomar decisões? Porque elas agem com o coração. E os homens agem com a razão. E as mulheres, elas costumam tomar mais decisões erradas por conta de seguir o coração. E a Bíblia diz, né, que há caminhos que para o homem são retos, mas são caminhos que levam à morte, que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá. Então, a gente precisa ter um equilíbrio disso. Então, existe uma energia masculina nas mulheres, existe uma energia feminina nas mulheres, e no homem é a mesma coisa. Isso é uma coisa que confunde muito com a questão da homossexualidade. Porque, às vezes, dependendo da menina que foi mais criada com o pai, ou do menino que foi criado mais com a mãe, pode existir uma confusão inconsciente aí sobre, eu sou mais feminino e, portanto, existe aí essa questão homossexual e pode ser que eu seja, e por aí vai. Eu não vou entrar nesse assunto. Mas existe um ponto que é um ponto da questão da racionalidade e da emoção, né? E esse ponto é que é importante a gente ter aqui. Não tá errado, pessoas né? equilibradas. Não tá errado tomar uma decisão por sentimento, Claro mas é que ela pode ser enganosa. Ela pode te levar a tomar uma decisão que você não quer. Sim. Que é o que acontece muitas vezes com a defraudação emocional, que acontece muitas vezes com as pessoas que acabam tendo uma dependência emocional. Poxa, como que você me explica uma pessoa que está num relacionamento agressivo, violento, aonde ela sofre violência doméstica, ela se mantém nessa relação? Ela está sofrendo, sentindo na pele isso, e ela consegue se manter nisso. O que está prendendo ela nessa relação? Então, é a mesma coisa, por exemplo, a questão do vício da droga. Como que uma pessoa que está destruindo a vida dela, ela se prende àquilo? É uma dependência. Então, as nossas emoções, elas precisam serem equilibradas. Você precisa desse domínio próprio, que a gente vai entrar nesse assunto em breve. Então, é necessário esse domínio próprio, que é o fruto do Espírito lá de Gálatas 5:22 em diante, que fala sobre os frutos do Espírito. E qualquer mulher ou qualquer homem que tem o domínio próprio, ele vai conseguir tomar decisões melhores. Mas isso daí acontece muito, inclusive, nas decisões de relacionamento. Tanto o homem, por ser talvez racional demais, ele pensa demais. Tem muitos homens que estão nos assistindo nesse momento que demoraram muito a assumir suas esposas. Eu não teria casado se você não tivesse tomado a decisão. Tipo assim... vai! Ou vai ou racha. Eu assim... Mas vai muito de perfil, entende? Porque, por exemplo, eu e você tem qualidades de comportamento que eu não tenho. E você não tem qualidades de comportamento que eu tenho. E a gente se completa. Porque, por exemplo, você é uma pessoa extremamente proativa, impulsiva, compulsiva. Você é reagente, você vai lá e você faz as coisas. Só que eu chego lá e digo assim... Pera, amor, calma. Vamos lá. Mas e se acontecer isso? Mas e se acontecer aquilo? Então, eu sou uma pessoa Você é a parte chata da relação. Que senta, faz cálculo e fica o dia inteiro. Prós e contras. E eu pego a folhinha dos prós e dos contras e eu... Douglas, quando é bom a pessoa tomar uma decisão pela emoção? Cara, a gente vai chegar nisso. Segura essa pergunta aí.
A gente vai chegar nisso. Vamos pensar o seguinte. Oxente, vai chegar e tu vai responder? Não, eu tô aqui no que você me perguntou, amor. Ah, tá. Pra mim tu ia responder a dele. Que eu ia dizer, oxe, vai chegar e tá respondendo? Não, calma. Talvez até responda, mas não é... Vai. Quando a gente fala sobre um homem tomar uma decisão ou sobre uma mulher tomar uma decisão, como eu disse, ambos têm que ter domínio próprio. O equilíbrio é aquilo que a gente precisa na tomada de decisão. Foi o que Jesus tinha. Jesus, ele sabia lidar com o racional e sabia lidar com o emocional. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa tomar uma decisão de fazer um investimento. Vamos pensar dela comprar um carro ou comprar uma casa. É importante a pessoa agir de forma racional? Aonde ela vai fazer cálculo? Foi o que o Igor perguntou? É importante. Porque se ela agir na emoção, ela pode comprar algo que ela não vai dar conta de pagar. Isso pode trazer um problema para o casamento. Isso pode trazer um endividamento indesejado e trazer confusão na família. Certo? Então é importante uma decisão mais racional. Já respondendo a pergunta do Igor. Agora, uma decisão mais emocional. O que é importante? Por exemplo, quando você deve agir por emocional. Seu filho está atravessando a rua. E ele tem 2 anos de idade. 2, 3 anos de idade. E ele está atravessando a rua. Peraí. Deixa eu pensar. Será que dá tempo? Meu, eu não vou pensar. Eu vou me jogar na frente do carro. Vou procurar salvar meu filho. A mesma coisa um incêndio. Olha, tá começando a pegar fogo no fio ali. Peraí, deixa eu pensar. Quantos baldes de água eu vou precisar usar? Deixa eu saber quantas pessoas podem me ajudar a apagar esse fogo. Meu, daqui a pouco já tá pegando fogo em tudo. Tem coisas que você deve agir instintivamente. Por exemplo, muitas pessoas, elas pensam demais na decisão de casar. Sim, você. Ok, agora, a decisão de casar é uma coisa que deve ser pensada, de fato? Sim. Óbvio. Você pode casar com uma pessoa que, ao invés de te impulsionar, vai te prejudicar. No momento que eu tomei a decisão de casar com você, o que eu pensei? Eu não estava procurando uma mulher. Eu estava procurando o propósito de Deus. E Deus me trouxe uma mulher. E a Bíblia diz aqui no texto de Provérbios, quem acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. O que é isso? A vontade de Deus. Então eu não estava procurando uma mulher. Eu estava procurando a vontade de Deus. E Deus me trouxe uma mulher. Por exemplo, Adão. Ele estava pedindo para Deus uma mulher. Olha, Deus, a vaca com o boi. Olha, Deus, aqui a galinha com o galo. Não. E eu tô aqui, sozinho. Não. Adão tava de boa, cuidando dos bichos, tratando as árvores, tacando a enxada na terra. Tava ele de boa. Deus olhou pra ele e disse assim, rapaz, você tá muito feliz, cara. Eu vou arrumar um problema pra você. Ridículo. Ridículo isso. Tava de boa nada. Se tivesse de boa e dando conta do serviço dele, Deus não tinha chamado uma auxiliadora. Tava nem dando conta do serviço dele direito. Aí, toma. Hadouken! Não, ele tava de boa. Só que Deus queria deixar ele ainda melhor. Sim, mas tava fazendo trabalho mal feito. Mandaram chamar uma auxiliadora? Não, ele tava de boa. Ele tava de boa porque ele tava com Deus. Só que Deus, ele queria tornar Adão um homem ainda mais feliz. Só que o que é importante a gente pensar? Tem gente que acha que achar uma mulher ou achar um homem vai fazê-la mais feliz. Homem nenhum na terra, mulher nenhuma na terra vai te fazer feliz como Deus te faz. Um bom relacionamento com Deus traz um bom relacionamento com a mulher ou com o homem. É a mesma coisa. Quantas pessoas você conhece? A gente não vai entrar nisso agora, eu acho. Espero que não. Mas quantas pessoas você conhece que casam, formam uma família e a mulher vai lá e tem um filho porque ela tá com um problema de relacionamento com o marido ou vice-versa. E aí ela vai lá e ela diz assim, vou ter um filho porque eu tô me sentindo mal amada, eu tô me sentindo rejeitada, meu marido não me dá carinho, não me dá atenção. E ela vai lá e diz assim, vamos ter um filho para melhorar o casamento. Oh God, desde quando? Não, um filho não melhora casamento. Assim como uma mulher ou um homem não melhora a sua vida. Mas um bom relacionamento com Deus
vai te trazer mulher, vai te trazer marido, vai te trazer filhos, vai te trazer netos. Por quê? Isso é uma consequência de um bem-estar pessoal. Quando você tá bem com você mesmo e tá bem com Deus, você tá pronto para entrar no relacionamento. Quantas pessoas que você conhece que entram num relacionamento amoroso tendo acabado de terminar um outro relacionamento? Pessoas não resolvem seu passado e querem construir um futuro com um passado mal resolvido. Que foi mais ou menos o que aconteceu com a gente. Você lembra disso? Sim. A gente conversava e quando a gente conversava eu falava o quê? Eu ficava me lamentando do meu antigo relacionamento com você. E você lá, toda ouvida. Eu vou casar com você. Eu só tô te ouvindo que eu quero casar contigo. Você é a prova disso. E logo no começo a gente teve problema com isso, com relação a você. Você lembra? Você tinha ciúmes de uma pessoa que não existia. Por coisas que eu falei no nosso namoro, que eu nem sabia o que eu tava falando. Mas que depois, lá na frente, começou a trazer feridas emocionais em você. Você achava que eu não te amava, você achava que eu não te achava bonita, você achava que eu não queria formar uma família com você, que eu não queria ter filhos com você, mas com a outra eu queria tudo, por causa da intensidade das palavras que eu usava, da forma como eu vivia aquela relação. E você começou a se comparar com a outra. E aí começou a ter todos os conflitos no nosso casamento. Os nossos primeiros anos de casamento foi guerra. Senhor e senhora Smith, foi um negócio terrível. Foi Jerusalém e Palestina, faixa de Gaza. Pau quebrando todo dia, tiro, porrada e bomba. Quase acabou o nosso casamento por várias vezes. Por quê? Coisas mal resolvidas do passado. Então, enquanto você não estiver bem com Deus, não tome a decisão de entrar num relacionamento. Porque isso vai ser furada. Ou você vai trocar a sua intimidade com Deus pela intimidade com a pessoa, ou você vai abandonar. Mas não foi por esse motivo que você não tomava a decisão de casar. Não, o motivo pelo qual eu não tomava a decisão de casar era porque eu não me sentia bem com relação à família. Primeiro por causa da frustração do relacionamento anterior. Eu falava, a mulher não presta, não quero saber, eu vou me entregar pra Deus, vou viver só pra Deus. Virar padre. Vou virar eunuco, né? Vou me castrar e vou viver pra Deus. Não era isso. Mas, na verdade, muitas pessoas estão se castrando, né? Existem muitas pessoas que estão castrando a sua vida, amorosa por conta de frustrações do passado. Aí não querem namorar, não querem noivar, não querem casar, não querem formar família, não querem ter filho. E esse era o meu problema. As minhas frustrações do passado com relação à minha família, o exemplo de marido e pai que eu tinha dentro da minha casa e a forma como meu pai me educou e me tratou, era algo que eu fugia. Eu não queria repetir o padrão do meu pai na minha vida. E como eu tinha tido um relacionamento frustrado anterior, eu falei, eu não quero mais saber de relacionamento nenhum. E eu não queria casar. Eu tinha medo de casar. Eu tinha medo de repetir a mesma coisa que aconteceu na minha casa. Por isso que eu não queria casar. E a mesma coisa com filho? Você também não queria ter filho? A mesma coisa com filho. Porque o que acontece com relação a filho? No Salmo não podia nem falar. Não. No Salmo 127, versículo 3, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é o seu galardão. Então, a Bíblia está falando sobre filhos e netos. A Bíblia está falando sobre posteridade. Na verdade, nos tempos bíblicos do passado, isso era algo muito importante, mais do que dinheiro, inclusive. Era mulher que podia dar filhos homens, que seriam a posteridade, a herança do pai, que assumiriam os negócios, que seriam a posteridade. Então, eu não queria ter filho porque eu não queria ter um Douglas. Porque eu achava que eu iria dar que o meu filho iria dar desgosto. Então, eu acabava reproduzindo isso na minha casa. Então, por exemplo, depois que eu conheci a Juliane e nós tivemos um namoro santo, onde durante todo esse período a gente procurou se guardar, eu procurei evitar repetir as mesmas coisas que eu repetia nos antigos relacionamentos, e o motivo pelo qual esse último relacionamento deu errado foi por causa disso, porque eu não conseguia me conter.
E aí, isso foi até muitos motivos de discussão entre nós, porque ela achava que eu não gostava dela, porque eu não queria beijar, porque eu não queria abraçar e tal. E ela queria, só que eu me conhecia, e as pessoas têm que se conhecer, têm que saber os seus limites, e eu sabia o meu limite. E aí foi que a gente ficou junto aí durante 4 anos, entre namoro, noivado e casamento. 2. 2? Namoro, noivado e casamento? Só? Sério? Não é possível. Você não sabe. 2 anos, namoro, noivado e casamento? Oi, tudo bom? Sou sua esposa, me chamo Juliane Brasil, tô grávida de 9 meses, Isabela daqui a pouco tá aqui, tudo bom? 2 anos. Tá, você vai me fazer pagar mico aqui de estar com a data errada ao vivo? Não, amor, presta atenção comigo. Rio Grande até São Paulo? Até a gente casar? Foi, meu lindo, foi. Você acha que eu ia esperar 4 anos? Nem a pau. 2 anos? 2 anos. 9 meses foi só Rio Grande. Depois eu vim pra cá. Depois você foi pra Porto Alegre com a perna quebrada. Aí a gente já ficou noivo, porque nem aliança de namoro me deram. Já abre um aspas. Claro, aí. eu cheguei na casa da menina, conheci o pai dela tomando sopa, olhou pra mim e disse: sabe se você quer? Olhando pra mim, eu suava, eu tava com uma jaqueta preta, eu me lembro até hoje. Parecia mais uma sauna, aquela desgrama. O cara tomando sopa e eu num calor da Bahia, ali dentro daquela jaqueta, suando 40 graus. Eu falei: rapaz, pelo amor de Deus, sério, não olhou pra mim, não me cumprimentou, não me deu oi, não me deu nada, só olhou pra minha cara como quem diz assim: eu vou te matar. Eu falei: pronto, é agora que eu morro aqui, eu não quero ficar aqui não. Pra decidir. Ou decide. Sim, mas quando você casa com a filha, você casa com o pai. Pois é. Bem-vindo. Eu tinha que pensar. Precisei de alguns dias, de algumas semanas pra pensar. Aí levou embora de volta a aliança. Eu fui com a aliança pra noivar, mas não noivei. Noivei lá com o meu pastor Alcides, que abençoa nossas alianças, lá na sede estadual no Rio Grande do Sul. Isso. E aí foi na paz. Ele tava lá de boa, com o bigodinho dele, sorrindo. Não tava lá com o pai tomando aquela sopa com vontade de jogar o prato na minha cara. Guardem esse podcast. Não mostrem pro meu sogro. Eu estou grávida da Isabela. Vamos ver o que ele vai fazer com o namoradinho da Isabela? Vamos ver quem é que vai tomar sopa e que vai querer matar. Eu tô tirando meu porte de armas já. Vamos deixar esse podcast gravado. Pois é. Já tava nos Estados Unidos aprendendo a atirar. Atirei com R15, atirei com fuzil, atirei com pistola, com 38. Amado, pode vir. Nós vamos resolver na unção. Pois é. Uhum. Então, a partir daí, então... De 2 anos. 2 anos. Corrigindo aqui, pessoal. Vamos aqui pedir desculpas. Estou igual a Globo agora. Vamos corrigir a matéria? Então, 2 anos. Depois, nós tomamos essa decisão. Ainda vou estudar essa data. Nós nos casamos, formamos família e... ela falava sobre ter filhos. E eu falava sobre o quê? Não temos dinheiro. Nossa, eu odiava isso. Eu falava sobre isso porque existia uma trave em mim, uma trave emocional de paternidade, mas também existia uma trave de escassez. Então, eu me comparava muito ao meu pai, eu me comparava muito com como seria se eu tivesse um filho igual a mim, e isso me travava de querer ter filho, e a questão financeira. Porque minha casa foi motivo de briga há muito tempo por causa de dinheiro, e que tudo é dinheiro, 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 dinheiro. Só que até que eu entendi que o filho é herança. E o fruto do ventre, o galardão, recompensa. Mas aqui entra mais um parênteses, gente. Não fui eu que falei pra ele, que convenci ele que filho é herança, que é galardão. Não teve filho contra a minha vontade. Nunca fiz isso. Não parou de tomar os métodos contraceptivos. Não. Em nenhum momento. Mas... nunca esqueceu, nunca deu uma amnésia. Esqueci, olha. Me esqueci. Não, nunca. Algo que a gente sempre conversou. Mas sim, ficava chateada, ficava triste por ter que adiar mais essa decisão. Só que tudo me leva a crer e a entender que era um tempo de Deus, de preparação, tanto no meu coração quanto no coração do Douglas. Era necessário a gente crescer e amadurecer em alguns pontos que ainda não estava tão maduro assim, tão preparado assim.
Vocês, alguns não conhecem a gente pessoalmente, mas nós somos exigentes quanto a nós mesmos, quanto aquilo que nós somos com Deus, aquilo que nós somos um com o outro, aquilo que nós somos para a igreja, para os nossos amigos. A gente tem um nível alto de exigência, então a gente não aceitava que fosse de qualquer forma. Só que aquilo também estava acabando com as nossas emoções. O nosso casamento estava ficando mais difícil, não pela falta dos filhos, entenda, mas por causa de decisões não tomadas ou mal resolvidas do passado, que por falta de entendimento iam passando, ia ficando despercebida. Por isso que eu tô falando, tem gente que tá adiando tomar decisões, mas essas decisões podem mudar a tua vida. E você só precisa se conhecer a palavra de Deus para você tomar essas decisões. E foi aí o ponto que o Douglas começou a entender que ele precisava tomar uma decisão. Ele foi atrás de conhecimento. Mas antes disso o pau quebrou, né? Então, porque só explicar para eles, né, que aconteceu muitas coisas para que essa decisão fosse tomada. E uma delas foi, meu casamento estava quase indo ao divórcio. Eu estava quase desistindo do meu ministério, do meu chamado. Eu estava numa depressão profunda, fui parar no hospital com uma crise de ansiedade. Eu simplesmente já estava pensando em tirar minha própria vida, né, por conta de tudo que estava acontecendo, porque eu estava querendo desistir. E entenda uma coisa, as pessoas não querem tirar a vida porque elas não acham que a vida é importante. Elas querem tirar a vida porque elas querem fugir do problema que elas estão enfrentando. E você não vai resolver o seu problema tirando a sua vida. Você vai resolver o seu problema tomando uma decisão. E a decisão de buscar o autoconhecimento. Porque eu precisava eu precisava ter o conhecimento do que estava acontecendo comigo naquele momento. Porque eu não estava conseguindo resolver absolutamente nada. Foi esse ponto que virou uma chave na minha cabeça, principalmente no aspecto do que a Bíblia fala, né? Porque eu tinha muito preconceito sobre isso. Falei, tá, mas não é errado, porque eu tinha a Bíblia. Eu estava na igreja. Eu era um pastor. E eu estava ajudando outras pessoas. Só que naquele momento eu não estava conseguindo ajudar a mim mesmo. Não estava conseguindo ajudar a minha mulher. Eu não estava conseguindo ajudar a minha família. Ou seja, eu estava ganhando o mundo inteiro e perdendo a minha casa. E isso começou a entrar num conflito muito grande interno. Eu comecei a ter muitos questionamentos. E eu pedi para Deus uma palavra. E Deus me deu a palavra de Jeremias 3,15. Que diz, vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Eu falei, é isso que está faltando. Eu tenho a espiritualidade, eu sou de Deus, eu oro, eu jejuo, eu tenho a leitura bíblica constante, eu prego para as pessoas, eu aconselho pessoas, mas está faltando inteligência. Está faltando usar a ciência ao meu favor, ao meu benefício. E aí foi quando eu comecei a buscar o autoconhecimento, fui investir em cursos, treinamentos, fui buscar formações, estudei com grandes nomes do desenvolvimento humano. Um deles foi o Daniel Goleman, que foi o pai da inteligência emocional, um dos grandes precursores aí que disseminou, não o pai, né? Mas foi um dos que trouxe aí a parte da inteligência emocional pro mundo, aí, trouxe a luz da psicologia, da inteligência emocional para o mundo. E eu comecei a estudar com ele, isso começou a abrir um pouco o meu conhecimento. Fui um pouco mais longe, comecei a estudar com outras pessoas também do desenvolvimento humano, Dr. Richard Bandler, John Grinder, que são os co-criadores aí da programação neurolinguística, e atrelei isso à palavra. Eu falei, nossa, mas isso aqui faz todo sentido, meu Deus. Coisas que fizeram as pessoas trazerem aí, por exemplo, a psicologia, que tem um pouco mais de 60 anos, que foi para onde eu decidi ir para a faculdade de psicologia, estudar psicologia para procurar entender as pessoas e me entender. E aí foi onde eu descobri que a Bíblia, ela é mais do que um livro de psicologia, que ela é mais do que um livro de entender as pessoas, de entender a nós mesmos, de ajudar as pessoas, porque tudo aquilo que é ensinado dentro da faculdade de psicologia tá ali.
os grandes filósofos, os grandes pensadores, os grandes estudiosos. Tá ali, estudando com esses caras, eu comecei a perceber que tudo tava ali. Eu falei, é isso. E eu comecei a aplicar isso na minha vida. Eu comecei a melhorar a minha comunicação com a minha esposa. Porque a nossa comunicação era terrível. Duas culturas diferentes. A mulher nordestina e eu gaúcho. A mulher come cuscuz, eu tomo chimarrão. Então, quer dizer, é complicado quando ela vai lá e ela fala, olha, pega o galão d'água. E eu olho e digo, vai lá e pega a bombona d'água. Ela falava, o que você vai pegar? Uma bomba? Você é o quê? Um terrorista para explodir a gente aqui? Então, a gente tinha dificuldade de comunicação linguística, de cultura. Enquanto você não aprender a se conhecer e conhecer o seu parceiro, conhecer as pessoas com quem você se relaciona, você vai viver em pé de guerra. Você sabe disso. Sim. Porque, inclusive, ela mesma foi estudar também junto comigo. Eu levei ela para dentro de sala de aula para ela estudar. Ela não gostou muito inicialmente, mas de uns tempos para cá ela evoluiu muito nisso. Começou a abrir mais o entendimento, a mente dela para isso. E hoje tá aí a mulher incrível que vocês vê que tá com 9 meses pregando lá embaixo para as mulheres por que e como. Pregando para a igreja também, né? Falando, fazendo tudo, porque ela entendeu como que ela pode lidar com as suas emoções e com os seus sentimentos, e isso está ajudando ela a ter domínio próprio para tomar decisões importantes, em fazer coisas que em outro momento talvez ela não faria se não tivesse esse conhecimento todo que ela tem hoje. Então, a partir daí, a gente foi buscar para mudar as nossas decisões. A partir daí surgiram novas decisões mais bem embasadas, mais bem tomadas. É que as pessoas não entendem o seguinte, que a Bíblia basta. Sim, ela basta. Ela se basta. E mas nela tem que saber interpretar ela. Exatamente. Nela tem todas as respostas que você precisa. Mas se você não souber, vai ser como muitos cristãos por aí. Você vai ter a palavra, você conhece os versículos, mas você não vive. Então, mas a questão é que a maioria das pessoas, elas enxergam pela lente dos óculos de outra pessoa. Então, por exemplo, a gente tem vários ministérios, a gente tem várias igrejas no mundo inteiro. Cada uma delas tem a sua doutrina, cada uma delas tem a sua interpretação da Bíblia, assim como as religiões. As religiões, cada uma delas vem Deus de uma forma. Por exemplo, a gente estava aí, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas a gente estava na Sapucaí, a gente estava, tá amarrado em nome de Jesus, a não ser que seja para evangelizar a turma lá. A gente estava vendo as pessoas lá na Sapucaí agora no carnaval, e cada uma delas estava trazendo uma interpretação sobre o seu Deus lá. Então, quer dizer, a gente olha para essas coisas e a gente começa a perceber que a gente precisa ter a nossa própria interpretação sobre quem é Deus. Então, a gente tem que parar de enxergar Deus pela lente dos outros e começar a enxergar Deus pelas nossas próprias lentes. Agora, é importante uma coisa. As pessoas têm que ter maturidade para isso. Porque tá cheio de desigrejado, tá cheio de eu sou a igreja, tá cheio de gente achando que não precisa mais de igreja, de Deus, de igreja, de pastor, de ninguém, porque ela é a igreja, ela é livre, não sei o quê. Essa é a maior estratégia maligna que Satanás implantou dentro da igreja na vida das pessoas. Não é sobre isso. É sobre você ter a sua própria interpretação. É sobre você ter intimidade com Deus e conhecer e entender. Foi isso que me ajudou a entender, inclusive, que eu deveria ter filhos. Que eu deveria formar uma família e que uma família é formada entre um homem, uma mulher, seus filhos, seus netos, e foi assim desde o princípio e que assim deveria continuar sendo. Então, a Bíblia diz, inclusive, que Deus falava face a face com alguns homens. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Por quê? Porque ele era desigrejado, porque ele fazia o que queria, porque ele tomava as decisões da cabeça dele ou porque ele consultava Deus em tudo que ele ia fazer? Ele tinha uma vida de constante busca por Deus. Pô, ele foi considerado nosso pai da fé, né? Então, por quê? O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza daquilo que não se vê. Então, Deus ele se manifestava para Abraão porque Abraão cria na existência de Deus. E hoje, muitas vezes, as pessoas elas estão frequentando uma igreja por um clube social, por amizade,
porque é um show, E aí, porque é uma quando se estrutura. vê Vamos pra buscar tomar Deus uma no meio do decisão. deserto? Vamos encontrar Deus no meio do deserto? Não, hoje as pessoas querem uma poltrona gostosa, elas querem luzes, elas querem bom som, querem um telão de LED, querem instrumentos, querem pessoas bem vestidas, a E igreja tá cheirosa, tudo bonita. bem. Não tem Porém, problema, mas não é isso que deve definir a nossa busca e o nosso relacionamento por Deus. Por quê? Abraão buscava Deus no meio do deserto e no meio do deserto Deus se manifestava para Abraão. Não é uma estrutura física que vai definir que Deus vai descer naquele lugar. Porque não é o que está fora da gente que define o nosso relacionamento com Deus, mas é o que está dentro da gente. Claro que isso tudo interfere por conta dos impactos emocionais que as pessoas têm, visuais, auditivos, sinestésicos. Pô, a pessoa tá vendo aquela estrutura toda, a pessoa tá ouvindo aquele som perfeito, a pessoa tá sentindo aquele ar-condicionado gostoso, aquele ambiente escuro e tal, ou seja lá como for cada igreja, mas existe um cenário propício para que os sentimentos favoreçam a experiência. Mas não é isso que define que você vai ter Deus. Por exemplo, onde é que eu fui batizado no Espírito Santo? Eu tava contando isso pros jovens no domingo. Foi na igreja? Foi num culto? Não, caramba, foi dentro do meu quarto. Eu me lembro que eu tava no momento em que eu tava iniciando a minha conversão, eu queria muito conhecer sobre Jesus e sobre o Espírito Santo, e eu tava lendo a Bíblia nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, e tava lendo a Bíblia no texto de Atos. E naquele dia eu tava assistindo, eu me lembro que eu peguei a coletânea de Mateus, Marcos, Lucas e João, e eu tava assistindo, naquele momento, o filme sobre Mateus. E eu tava com a Bíblia aberta, estudando sobre Atos, eu tava com uma folha enorme, cheia de textos, trazendo a definição da Trindade, trazendo a definição do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era o batismo do Espírito Santo, tava buscando tudo aquilo ali. E naquela hora, o Espírito Santo me tomou. Eu comecei a chorar. Eu comecei a experimentar aquilo. Eu não tinha palavras para descrever, mas era eu e Deus no meu quarto, com a porta fechada. Isso aconteceu porque ele disse: buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de quê? De todo o vosso coração. Eu não estava lá pelo louvor, eu não estava lá pelo pregador, eu não estava lá pela igreja. Eu estava ali, eu e ele só. Eu queria conhecer ele, eu estava buscando ele. E quando você começa a buscar ele genuinamente, verdadeiramente, ele vai aparecer, ele vai se manifestar. E foi o que aconteceu comigo. Então, essa busca, essa decisão de buscar, não começa quando você decide entrar numa igreja. Começa quando você decide deixar ele entrar no seu coração. E aí todo o resto começa a acontecer. Todas as mudanças, tudo aquilo que está travado na vida de uma pessoa hoje, vai destravar no momento que ela deixar aquele que tem o poder de destravar a vida delas entrar nas suas vidas. O que a Bíblia fala? Para nós, um conselho sobre tomar decisões. A Bíblia diz em Provérbios 19, 21, muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então, o que a Bíblia diz é, você pode fazer todos os seus planos, você pode desejar muitas coisas, mas lembre-se que a vontade que sempre deve prevalecer na sua vida não é a sua, mas é a vontade de Deus. Tanto que, na maioria das vezes que a gente tiver que tomar uma decisão, e essa decisão que a gente tiver que tomar for uma decisão que vai de acordo com as nossas vontades, muitas vezes as decisões de Deus às vezes vão contra as nossas vontades. Porque esse é o ponto. É sobre a gente não fazer a nossa vontade, mas a gente fazer a vontade de Deus, que foi o que Jesus fez. Jesus lá no Getsemane, ele ora e diz, Senhor, a minha vontade é não passar por isso. Mas eu não quero fazer a minha vontade. E nós estamos quero na fazer a geração sua. que mais faz a vontade própria. A gente vive uma geração do egocentrismo, né? Onde é o eu acima de tudo. Eu gosto, eu faço, eu vou aonde eu A gente deixou de viver o evangelho e a gente tá, infelizmente, vivendo o evangelho. Por isso que essas pessoas são fragilizadas. O evangelho é o segundo Cristo, a vontade de Deus. O evangelho é segundo eu mesmo. Então as pessoas elas estão procurando pegar a Bíblia, trechos de versículos isolados e trazer isso como benefício para dizer eu posso, Deus permite, eu quero tá tudo e aí certo. por aí vai.
Então, tá tudo bem. Eu acho que, na verdade, é que as pessoas elas são livres para fazer as escolhas que elas quiserem, mas elas vão ser obrigadas a colher os resultados de tudo aquilo que elas escolheram, decidiram fazer. E aquelas pessoas que, de fato, estão fazendo a coisa certa, estão buscando, estão se dedicando e, por algum motivo, elas não estão vendo resultado. O que elas podem fazer? A Bíblia fala sobre um casal que, para mim, é um casal muito da hora. A Bíblia fala sobre Zacarias e a Bíblia fala sobre Isabel. Eles eram sacerdotes e eles queriam ter filhos, mas ela era estéril. E é muito louco isso, porque a Maria, quando foi até ela, porque eles eram sacerdotes e eles foram lá, né, para pedir oração. A Bíblia diz que quando a Maria chegou lá junto de Isabel, e Zacarias e Isabel, eles estavam lá, e eu fico imaginando quantas vezes eles foram atender mulheres grávidas que estavam lá com seus bebês, ou quantos bebês eles foram consagrar, e eles sendo sacerdotes, homem e mulher de Deus, estavam lá cumprindo o sacerdócio deles, a missão deles, o propósito deles. Eles olhavam e aquilo não impedia eles de continuar fazendo aquilo que Deus chamou. Então, o que eu digo para as pessoas é o seguinte: você pode tomar decisões erradas, você pode tomar decisões certas. O que importa é que você tome decisões. A gente não sabe, muitas vezes, quais decisões elas vão nos levar a fazer coisas boas ou coisas ruins, mas o importante é que, independente das decisões que as pessoas venham tomar, elas não deixem de buscar fazer a vontade de Deus. Porque foi o que aconteceu com os dois. Eles estavam lá com Deus, mas eles não tinham um filho. Só que a permanência deles em fazer a vontade de Deus futuramente concretizou aquilo que eles desejavam. Um grande homem de Deus, inclusive, para eles. Então eles tiveram aí o João Batista, né, que foi um grande homem de Deus. Então, quer dizer... Inclusive, quando ele recebe a notícia. Exato, ele foi levar o sacrifício, né? Então, ele ficou calado, ficou mudo. Então, tem vezes que Deus ele vai trabalhar no silêncio. Então, o que as pessoas precisam entender é que Deus ele pode estar calado, mas nunca parado. Ele está sempre em movimento. O reino de Deus é um reino em constante movimento. Se você olhar para o mundo ele não para. Você vai dormir, mas a terra não para de girar. Né? Então as coisas não param de acontecer. O dia e a noite não param. As nuvens, a natureza, ela está em constante movimento. Então, o que eu digo para as pessoas é que não pare de servir a Deus, não pare de buscar a Deus, não pare de buscar o propósito de Deus, porque esse é o galardão. Todo mundo vai ter o seu. Agora eu vou te fazer 2 perguntinhas que estavam lá no Instagram. Inclusive, se você quiser mandar perguntas sobre os próximos podcasts, essas caixas de perguntas vão estar no Instagram do Douglas. Sempre antes do episódio ir ao ar, essas caixas de perguntas vão estar no Instagram do Douglas. Lá você tem a oportunidade de mandar perguntas sobre o tema e a gente vai responder aqui ao vivo, tá bom? Então vamos lá. Douglas, perguntaram lá pra você: existe o melhor momento para se tomar uma decisão? Depois de ter orado e ter buscado uma palavra na Bíblia. Eu acho que esse é o ponto principal. Vamos pensar que não existe um melhor momento. O que existe é a melhor forma. Então existe uma forma certa de você tomar a decisão. E qual é a forma certa? Primeiro, nunca tome decisões quando você estiver cansado. Nunca tome decisões quando você estiver triste. Nunca tome decisões quando você estiver com raiva. Para pensar aí. Você já tomou decisões tristes? Com certeza. Foi boa ou foi ruim? Sei lá, foi. Foi. Você já tomou decisões cansada? Sim. Foi boa ou foi ruim? Péssimo. Você já tomou decisões com raiva? Já falei isso, né? Com raiva, triste, cansada. Sim. Já.
Então, todas as decisões que a gente toma com raiva, triste, cansado, a gente não vai pensar naquilo que a gente está tomando como decisão. E aqui é o ponto. Lembra que você falou inicialmente sobre o racional e o emocional? Que o Igor perguntou a respeito das questões de quando é bom tomar decisões racionais e quando é bom tomar decisões emocionais? Esse é um ponto. Você deve sempre tomar cuidado para perceber. Eu preciso tomar essa decisão. Estou cansado? Vou descansar primeiro. Eu preciso tomar essa decisão. Eu estou triste? Então eu vou procurar mudar esse estado emocional primeiro. Eu vou tomar uma decisão. Estou com raiva? Vou procurar me acalmar primeiro. Por que isso é importante? Porque você vai se alimentar bem, você vai se alimentar bem, você vai estar mais calma, você vai orar, você vai ler sua Bíblia e se ainda assim você não tiver dúvida, você vai fazer o quê? Vai buscar um aconselhamento com pessoas qualificadas. Porque nós tomamos cerca de 35 mil decisões por dia, segundo o jornal lá de Wall Street. Estamos trabalhando mais do que juiz. Então a gente toma essas decisões. São micro decisões. Pegar a caneta ou não pegar, virar o celular ou não virar, tomar água, não tomar, olhar para um lado e não olhar, enfim, comer ou não comer, sair ou não sair, fazer ou não. Então a gente toma uma média de 35 mil decisões por dia. Decisões importantes a gente toma em torno de 400 a 1.000 decisões importantes no dia. Casar, não casar. Mas aí essa daí já é nível hard. Pois é. Tem alguém agora, nesse exato momento, num cartório, vai então, saber. Bom, você que tá aí ouvindo a gente e precisa ajuda de tomar decisões, tá aqui, ó. Manda aqui o comentário embaixo desse vídeo, manda lá no Instagram as perguntas. A gente tá aqui pra isso, a gente já passou por isso. Qual é a outra pergunta? Decisões tomadas sob pressão são válidas? Você já tomou decisão sob pressão? O tempo todo. Você já tomou decisão sob pressão, Igor? Foi bom ou foi ruim? Na maioria das vezes ruim. Na maioria das vezes. Por quê? Porque as decisões sob pressão, elas impedem você de pensar. Então, lembra que eu falei sobre o racional e sobre o emocional? Então, quando a gente toma decisões com base na pressão, a gente vai buscar as nossas memórias permanentes, a gente vai buscar as referências de decisões que a gente já tomou, porque o cérebro, ele demora milésimos de segundos para tomar uma decisão. E para ele tomar decisão, ele precisa buscar referências. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pensar, tipo, um dia que você foi lá e pegou uma caneca na mão e quebrou a caneca. Então, quando você tiver uma decisão, pensar, olha, pega a caneca pra mim. Aí você vai pensar, poxa, mas um dia eu peguei a caneca e quebrei a caneca, eu não vou pegar. Então, todas as nossas decisões, elas são, entre aspas, todas as nossas decisões, elas são influenciadas pelas nossas experiências do passado, pelas nossas referências. Então, pensa que, se você tomar uma decisão por pressão, se você construiu boas referências ao longo da sua vida, beleza. Então você vai tomar decisões sábias. Agora, se você não tem essas referências, saiba que o seu cérebro ele vai buscar referências do que tem. Então ele vai usar o que tem. E isso pode ser um problema na tomada de decisão. Então vamos pensar, Elias. Elias era um homem de Deus ou não era? Olha que forte isso aqui. Ele fez fogo do céu descer lá quando ele desafiou os profetas de Baal, não fez? Sim. Beleza, ele estava fugindo e foi querer se esconder debaixo de um zimbro, pedindo o quê? A morte. A morte. Por causa da Jezabel que estava perseguindo. Na verdade, não estava perseguindo. Ela mandou um recado, foi uma ameaça. Foi uma ameaça que ela fez a ele, dizendo, olha, eu vou te matar. E aí ele foi lá e, ao invés de enfrentar ela como ele enfrentou os profetas de Baal, na fé, ele deixou o emocional dele abalar ele. E aí ele entrou num esgotamento espiritual. Ele entrou num desgaste emocional, deu um burnout nele ali, ele olhou diante de todos os trabalhos que ele já havia feito e realizado e disse, não dá, eu quero a morte. Então, poxa, se ele tivesse decidido isso, o que teria acabado? O ministério dele. Veja, ele tomou uma decisão sob pressão. Então, é sobre a gente buscar, conforme eu falei, estar bem alimentado, dormir bem, estar calmo, orar, ler a Bíblia, busca ouvir um louvor,
Busca um aconselhamento de alguém qualificado. Não tome decisões por pressão se você não tiver boas referências, se você não se sentir habilitado. É a mesma coisa. Por exemplo, uma pessoa que ela nunca atirou com uma arma antes. Vou dar um exemplo de uma pessoa que nunca atirou com uma arma antes. O que acontece com crianças que pegam uma arma e vão brincar com uma arma? Quantas histórias a gente já ouviu aí de crianças ou de pessoas que foram lidar com uma arma, a arma disparou sozinha? Por quê? Precisa de habilidade para lidar com uma arma, porque ela é muito sensível. Então, a mesma coisa é as nossas decisões. Elas podem se tornar uma arma nas nossas mãos, que elas podem nos defender, nos proteger, ou elas podem nos matar. Elas podem ferir outras pessoas, porque as decisões que nós tomamos hoje constroem os nossos resultados de amanhã. Então, pense bem na hora de tomar decisões, busque aplicar esses princípios que eu falei, não tome decisões quando estiver cansado, triste, com raiva, se alimente bem, durma bem, esteja calmo, ore, leia a Bíblia e busque um aconselhamento qualificado de alguém de Deus. É isso aí, meu povo. Nosso podcast está chegando ao final. Mas antes eu quero que você se inscreva nesse canal para você ser notificado sobre todo episódio novo que a gente vai estar aqui para te ajudar, te encaminhar, te fazer crescer junto com a gente. Se você tem dúvidas, se você tem uma pergunta, um comentário, uma sugestão para dar, você pode deixar isso aqui nos nossos comentários. Nós vamos estar respondendo, interagindo junto com você, tá bom? Então se inscreve nesse canal, aciona esse sininho para todo episódio. Você já tá ligado no horário que tá entrando no ar para você não perder nenhum, tá bom? E acompanha a gente nas nossas redes sociais. Douglas Brasil ID, @Douglas Brasil ID. Você me encontra lá no meu Instagram. Pode mandar um direct lá fazendo perguntas. Eu abro caixas de perguntas constantemente lá no Instagram para tirar dúvidas e aconselhar as pessoas. Você não precisa ficar sofrendo por não saber qual decisão tomar. Busque aconselhamento, busque ajuda qualificada, profissional, que você vai conseguir ficar mais tranquilo. Isso evita ansiedade, preocupações, estresse na sua vida. Então, busque aconselhamento, pare de ficar sofrendo só aí. Uma curiosidade que eu acho que todo mundo sempre pergunta e outros ficam com vergonha de perguntar é os nossos nomes, sobrenome Brasil. Eles acham que isso foi tirado do além. Não, é nosso nome, tá no RG. Tá no RG que eu perdi lá em Chicago. Problema seu, agora se vira e vai no Poupa Tem que fazer de novo. Mas cara. Foi fruto da decisão desse homem de casar comigo, por isso ele é Douglas. Não, imagina lá nos Estados Unidos como é que o pessoal chama, né? Porque eles começam pelo sobrenome, eles não começam pelo primeiro nome. Então eles chamavam Brasil de Almeida Souza Douglas. Então começava com Brasil de Almeida Souza me chamando. Se vira, luta. Senhor Brasil de Almeida Souza. Legal. Sua identidade forte, né? Mas é assim, eu escolhi o sobrenome da minha esposa, porque o pessoal pergunta, né? Mas pode, não pode? Pode, você pode escolher, né? E eu escolhi o sobrenome dela, porque o meu nome antes era Douglas de Souza. Só, ó. Aí eu falei, não, vamos encorpar isso aqui. Aí ficou agora Douglas Brasil de Almeida Souza. Juliane Brasil de Almeida Souza. Então, por isso, os nossos nomes em todo canto você vai achar. Douglas Brasil, Juliane Brasil ou Ju Brasil, tá tudo aí nas nossas redes sociais, é só botar. Tem um presente pra eles aí no QR Code, né? Também. É só você apontar a câmera do seu celular. Se estiver assistindo pela televisão, né? Isso, para o QR Code. Se não tá... Ou computador, né? Hoje o que danado é QR Code. É esse negócio aqui cheio de ponto que tá aparecendo aqui. Do outro lado, ali, por favor. Do outro lado. Obrigado. Isso, aí. Que tá aparecendo cheio de ponto azulzinho aqui. É só você botar a câmera do seu celular como se fosse tirar uma foto e já vai dar certo. Não tô assistindo pela televisão nem pelo computador. Então, aqui embaixo nos comentários tem um nome chamado descrição. E tem uma setinha. Quando você toca, tem algumas palavras e tem um link em azul.
É só você tocar nesse link que você vai receber um presente Tá escrito nosso baixo aí. e-book, né, Igor? É. Tá escrito lá, né? Você vai receber um presente nosso aí pra te ajudar, pra te abençoar. Então fica aqui a nossa dica. Ó, e falando de como assistir, isso acho que é bacana, né? Às vezes as pessoas ficam ali no celular. Claro que você vai assistir como você quiser, como você sentir mais à vontade, no dia, horário que você quiser. Mas a gente aconselha você, às vezes você diz assim, eu não vou assistir, porque tem outros episódios. A gente tem 6 episódios anteriores. Aí você talvez ainda não assistiu. Você tá perdendo a oportunidade de crescer emocionalmente, espiritualmente, porque são conteúdos maravilhosos. Então, vai lá, coloca em dia, vai nos outros podcasts, assiste os outros podcasts. E é muito simples. Você tá lá lavando louça, coloca lá pra assistir. Tá lavando a roupa, tá limpando a casa. Você tá no trabalho, você tá fazendo academia. Você tá, enfim, estudando. Você tá ali fazendo alguma coisa em casa ou no trabalho, na igreja, enfim. Coloca e deixa rodando. Coloca na televisão, espelha lá na televisão, se você puder. Ou então, se não, vai pelo celular mesmo. Mas assiste todos os outros episódios, porque isso vai ajudar você a crescer emocionalmente, espiritualmente, e vai ajudar você a tomar decisões melhores, mais inteligentes, mais sábias, porque Deus quer que você venha a desfrutar do melhor aí das suas decisões. É isso. Então a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um cheiro, que Deus te abençoe. Deus abençoe, bora dominar o mundo. Até o próximo podcast Espiritualmente. Beijo, tchau.